nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Estamos aqui no programa Eu e Mais Um. Este programa especificamente para os discipuladores, aqueles que estão cuidando dos novos convertidos. Vamos à nossa lição de hoje. Quando falamos igreja, nós pensamos logo num lugar, num espaço físico, onde temos cadeiras, púlpito, microfone. Isso nós chamamos de templo. É um templo físico, né? O templo é físico. Quando nós falamos igreja, nós falamos de algo espiritual, né? A igreja não é um prédio. Ela significa, no dicionário diz, uma assembleia, né? Os que foram chamados. Ou seja, não é de um prédio que estamos falando, mas de um povo. Você é povo de Deus. Igreja somos nós. Agora existem dois tipos de igreja. A igreja visível, a local, né? É aquela que a gente pode ver ou chamar de uma determinada denominação como a nossa, Deus e Amor. E tem a igreja invisível, que é a igreja formada por todos os salvos, todos aqueles que aceitaram a Jesus no mundo inteiro, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, de todas as tribos, povos, países, línguas que certamente creram no Senhor Jesus, foram batizados nas águas e que estão unidos na comunhão de Cristo, como diz em 1 Coríntios 12, versículos 13 e 14. Este novo convertido em que você está acompanhando todos os dias, ele precisa ser batizado para ser inserido à igreja. Ou seja, é evidente que para ser membro da igreja, há de se preencher importantes requisitos. E o batismo é um deles. Mas como nós já falamos de batismo, eu vou apenas pincelar aqui que o batismo é necessário para ser integrante desta igreja visível e também invisível. Por exemplo, podemos classificar um dos requisitos muito importantes que nós já falamos, o arrependimento, né? Que não é remorso. Quando a pessoa tem remorso, ela se sente assim muito triste, né? Ela se sente muito triste com um sentimento de culpa e angústia de algo que fez. Então, para ser integrante da igreja, um dos requisitos é se arrepender dos seus pecados genuinamente, verdadeiramente. Então nós podemos dizer que com a regeneração, o arrependimento e a fé, a pessoa já pode participar do batismo e ser batizada e já em seguida automaticamente ser integrante da igreja de Cristo Jesus. É claro que os objetivos de uma igreja só podem surtir resultados com pessoas transformadas, regeneradas, né? Os que chegam a ser membros da igreja, primeiro devem haver tido arrependimento de seus pecados e depois existe também o requisito cerimonial, que é como eu falei, que é o batismo, né? Para ser membro de uma igreja. O novo convertido, ele vai demonstrar que ele creu em tudo isso através do batismo. Então o crente arrependido e regenerado deve ser batizado em águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja, ela é muito importante na vida do novo convertido, ou seja, de todo salvo. Muitas pessoas dizem, e talvez até o seu novo convertido diga, eu quero ficar congregando em casa. Mas é necessário congregar. É claro que você pode ter um culto doméstico de vez em quando, você até mesmo pode fazer com a permissão e também com a vontade e o pedido do novo convertido um culto doméstico, por que não? Mas espere ele manifestar esse desejo. Não se ofereça, nunca force, vamos dizer, a barra, né, entre aspas, para que algo aconteça e que você faça. Porque às vezes o discipulador, ele tem muitas boas intenções, mas às vezes ele pode perder
o novo convertido e ele escapar pelos vãos dos dedos. Porque isso é muito fácil e muito constante acontecer. Quantas vezes você já tentou trazer alguém, tentou fazer ali o acompanhamento e de repente aquela pessoa desapareceu? Porque talvez uma palavra mal falada, mal compreendida, mal colocada ou até uma atitude tomada numa hora errada acaba afugentando o novo convertido e ele se afasta ao invés de dizer, olha, eu não gostei dessa atitude. Quando nós somos discipuladores, nós temos de ter muita ética. Essa é uma das nossas dicas de hoje. Ética. O que é ética? É um conjunto de qualidades, de ações morais certas e bem colocadas. Existe a ética pastoral, existe a ética médica, por exemplo, a ética pastoral, quando ele recebe um problema de um membro, é antiético ele passar este problema até para a sua própria família, esposa e filhos. São coisas que não convêm. Então, você que está aí cuidando deste novo convertido, em primeiro lugar, você deve ter muita ética, respeitar os horários das aulas, que, por exemplo, você tenha já dito a ele, olha, as nossas aulas ou o meu contato contigo vai ser tal hora e você, naquela hora, não se manifesta, a hora passa, você vai perdendo a confiança e quebrando esta ligação, esta intimidade que você deveria ter com o seu novo convertido. A nossa dica que eu estou falando hoje é sobre a ética. No que você fala a respeito dos outros e da sua própria igreja, da sua própria liderança. Lembram-se que quando a gente vai ser um discipulador, queremos fazer outros discípulos, nós temos que ter a morte do nosso eu primeiramente. Então examine-se a si mesmo todos os dias. Quando você for orar, antes de você fazer a sua primeira ligação ou seu primeiro contato com o novo convertido, é importante você examinar as suas palavras. Será que estou falando certo? Senhor, me ajude a tomar atitudes diante de certos problemas de maneira correta. Agora, se você tiver dúvidas, por exemplo, você encontrou uma situação inusitada, totalmente rara, com o seu novo convertido, a situação que ele lhe propôs, e você não sabe o que falar, o que dizer. Então não diga nada, apenas diga, eu vou consultar isso com a nossa direção, com a liderança dos nossos pastores e trarei essa resposta o mais breve possível. É muito mais bonito dizer que você irá consultar do que dizer que sabe e ensinar errado. Esta é uma atitude muito antiética, anti-espiritual, podemos dizer assim, se existe esta palavra. Mas nós temos que ter muito cuidado no que falamos, porque estamos ensinando uma criança, espiritualmente falando, como andar, como falar. O respeito também é muito importante. Enfim, estamos aqui para lhe ajudar neste apoio. Não basta apenas apontar o caminho, tem de andar junto com ele neste novo caminho. Vocês acompanharam o espaço Eu e Mais Um, Igreja Pentecostal Deus de Amor. Não simplesmente uma igreja, uma família. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um.